Seja bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Senhoras e senhores, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Heróis Anônimos. Histórias contadas do Distrito de Sebastião de Abreu. Eu sou Elton Oliveira, criador e apresentador desse podcast. Hoje a gente vai gravar o episódio número 9. Episódio 9. Hoje a gente vai trazer Sebastião de Abreu e sua história nesse episódio, onde eu converso com o professor Raimundo Guimarães. A todos, muito obrigado por estarmos juntos sempre nessa jornada de ouvir histórias e contar histórias aqui no nosso podcast. E vamos à pauta de hoje. Antes da nossa pauta de hoje, eu vou trazer mais informações sobre o nosso episódio. Em julho de 1963, foi colocado, em homenagem ao senhor Sebastião de Abreu, foi colocado o seu nome aqui em nosso distrito, que era chamado de Serrota, e a partir desse dia, julho de 1963, foi colocado o nome de Sebastião de Abreu em nosso distrito aqui de Pentecoste. Essa conversa foi baseada na biografia do senhor Sebastião de Abreu, escrita pelo autor José Maurício Farias Guimarães. Os nomes dos pais do senhor Sebastião de Abreu eram Jerônimo Honório de Abreu e a mãe era Antônia Vieira de Abreu. Sebastião de Abreu era irmão de Capistrano de Abreu. Ele foi o 15º filho dessa família de 16 filhos. Agora podemos começar a nossa pauta. Sebastião de Abreu e sua história. Bem, hoje estou aqui com meu amigo Raimundo, professor Raimundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história do senhor que deu nome à nossa querida Serrota, né? Sebastião de Abreu. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Seja bem-vindo, Raimundo, e a gente vai começar agora o nosso bate-papo sobre a história do senhor Sebastião de Abreu. Boa tarde, Elton. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Falar da comunidade é sempre bom. E conhecer as nossas raízes é muito importante. Importante para nós, da atualidade, e sem dúvida alguma será muito importante para essa geração que está vindo aí, para conhecer a sua própria história, para nós conhecermos a nossa própria história. O que a gente sabe ainda é muito restrito, ainda é muito pouco, e buscando essa ideia de trocar ideias, né, sobre Sebastião de Abreu, para conhecermos um pouco melhor a nossa história, isso é muito importante. A gente sabe muito pouco porque ele não era daqui, né? Sebastião de Abreu, ele veio para fazer uma obra, para trabalhar em uma obra do Denox aqui na nossa comunidade, de onde se começou, aliás, o desenvolvimento local, né? E nós somos o que somos hoje devido a esse pontapé inicial, né, dado pelo governo federal, logicamente, em propiciar a construção de uma barragem em nossa comunidade, onde favoreceu e ainda hoje favorece as famílias ribeirinhas na questão da agricultura na nossa comunidade e na circunvizinhança. Eu queria falar assim, Raimundo, que acabou de vir aqui na minha mente, baseado em tudo aquilo que eu li. Quando a gente fala assim, funcionário público, né? O funcionário público, ele ou seja, a palavra já diz, é um funcionário do povo. E eu vi, assim, em Sebastião de Abreu, na sua história, né, naquilo que foi contado no livro, que eu queria que tu pegasse o nome do autor, que eu não trouxe o livro, aí a gente vai pegar aqui o nome do autor da biografia do senhor Sebastião de Abreu, que ele fala em todos os pontos, assim, o retrato de como ser um bom funcionário público. Um funcionário público que deu a vida pelo povo, aquele, como é que a gente fala? Ele, quando entrou para trabalhar pela população, para trabalhar na construção de açudes, né, no IOX, que depois que foi para o IFOX e Denox, né, ele entrou para fazer o melhor. Sempre. Em tudo que eu li, ele em nenhum trabalho que ele se propôs a fazer, não, esse daqui eu vou fazer mais ou menos. Em todos os momentos ele deu o seu melhor, ou seja, é um funcionário que fez literalmente daquilo que é hoje um funcionário público, que a gente vê, né, que às vezes
não atende bem o povo, não atende bem ao povo nas repartições, a gente viu o Sebastião de Abreu como um espelho de um funcionário público de verdade, aquele que faz o melhor aonde ele chega pelo povo. Elton, o autor, né, precisamente, é José Maurício Farias Guimarães. Né? Ele faz assim uma narrativa muito dedicada, uma narrativa muito original, né? Porque assim os fatos que lhes foram apresentados e que ele os colocou no livro assim retratam uma realidade muito próxima. Não há ficção. Né? Ele escreveu daquilo que ele conhecia, daquilo que ele sabia. E assim, Sebastião de Abreu, ele que nasceu, né, para ser preciso na história, ele nasceu em 11 de janeiro, né, em Colombijumba. Na realidade, ele sítio Boa Vista, né, ali nas terras do Maranguape. E ali, ele aprendeu as primeiras letras com a sua mãe. Depois, ele teve que sair, né, da sua região para poder estudar um pouco mais, para adquirir conhecimento. E ali onde ele estava estudando, ele recebeu até menção honrosa pela sua inteligência já desde a infância, viu? Ele foi uma criança muito bem dotada, muito inteligente naquilo que fazia. E ali, quando ele estudou, que já estava já um rapazinho, teve que voltar, né, para as terras do seu pai, né, em Colombijumba, em Maranguape, para ajudar nos afazeres da fazenda, do terreno, né, que o pai possuía. E ali, ele, como todo jovem, como todo adolescente, ele pretende sair para alçar voo, para buscar a sua própria vida. Ele chega aí para Manaus. Ele vai para Manaus para trabalhar e lá ele não se adapta. Né? Ele adoece, o autor ele não diz exatamente qual foi a doença. Acredita-se que tal uma possível malária, né? Mas não tem nada comprobatório, né? Por ser a região que a gente conhece que é muito propícia para isso, né? Os nativos se adaptam muito bem, mas quem vai daqui para lá geralmente é acometido por malária. E naquela época não tinha a questão da vacina como a gente tem hoje, né? Que previne, quem vai viajar para aquelas regiões ali já toma vacina, né? Para se prevenir. Então é interessante que ele vai. Aí passa, em menos de um ano, ele volta para as terras de novo do seu pai. E ali, por influência do seu pai, que era um coronel, né, na época que chamava de coronel, aquelas pessoas que tinham posse, o governo, né, dava um título, né, de coronel, e ali ele comandava uma determinada região. Então, por influência do seu pai, ele consegue ir trabalhar, né, como auxiliar de topografia. Ali ele começa como dizendo assim, né? Ele, do nada, né? Como você já colocou em outra conversa, do nada, ele vai trabalhar e da turma que está lá, ele se destaca. Ele compreende muito bem a logística da topografia e já tem ali um certo destaque. Né? No meio dos rapazes da idade dele que estavam trabalhando, ele já começa a se destacar e chama a atenção dos seus superiores. Então ali ele já começa a entender que ele pode crescer naquela carreira. Veja que na época não tinha essa questão de fazer um curso para isso ou um curso para aquilo. Vinha um especialista, um engenheiro para determinada obra, e o engenheiro ali no meio daquelas pessoas que ele via que era mais interessada, mais inteligente, ele botava perto dele ali para desenvolver o trabalho. Esse episódio aí, eu me lembro assim que ele dizia que no primeiro dia e no segundo dia ele teve muita febre, né? Que se pensava muito em voltar para casa, ele conversando com seu amigo. E outra coisa, eu não sei quantos exatamente, que nem no livro tem, mas eu me lembro que eram mais de 10 rapazes, né, na topografia, né? Dentre esses 10, esse chefe, que nem você fala aí, que era o engenheiro-chefe, era o rapaz que estava naquele momento fazendo um treinamento e também os trabalhos, né? Os estudos daquele terreno. Ele mandou todos voltarem. Aí Sebastião de Abreu chegou para ele e perguntou, né? Mas por que o senhor mandou todo mundo embora? Aí ele disse, não, o único que eu vi capacidade de trabalhar comigo foi você. Ou seja,
ele naquele momento já mostrou uma inteligência avançada, né? A mais. Ou então, um empenho. Isso também pode ajudar você a melhorar naquilo que você hoje pensa e sonha, né? Se empenhe, dê o seu máximo naquele momento, naquele dia, né? Não deixe para dar o máximo amanhã ou depois. Se empenhe. Então ele, naquele momento, deu o melhor dele e foi o único, foi o escolhido para ficar trabalhando no serviço que já era do governo federal, né? Naquele tempo. Isso. Então, assim, é como eu iniciei o ano que ele nasceu, né? Só retroagindo um pouco, né? 11 de janeiro de 1880, e desde cedo já mostrava ser muito inteligente, né? Muito esperto para aquilo que estava fazendo, né? Ele já em 1911, né? Ele ingressa então na inspetoria, né? Que é o que a gente falou, né? De obras contra as secas, né? Que hoje é o DENOX, que é o serviço público. Isso. E aí, como foi falado no início, a dedicação que ele teve. Então, há alguns relatos, aliás, no livro se fala isso. Ele era um cidadão muito extrovertido, fora do trabalho. Mas quando estava executando a sua tarefa no serviço ali das obras, ele era muito sério. Ele não admitia brincadeira, ele não admitia, vamos dizer assim, na linguagem popular nossa nordestina, não admitia malandragem de funcionário. Então, se o cidadão estava ali para atingir um determinado objetivo, construir uma barragem, então ele não admitia que o cidadão, né, na nossa linguagem nordestina, embromasse o serviço. Né? Tinha que realizar aquilo que estava sendo proposto. Então, uma certa rigidez quanto chefe, quanto trabalhador, quanto funcionário, porque, segundo ele, estava sendo pago para trabalhar. Então, assim, tinha uma dedicação de corpo inteiro naquilo que estava fazendo. E com aquilo ele inspirava também os seus companheiros que estavam com ele, né? Por isso aí a questão dele ter conseguido avançar no serviço público, né? Os chefes do alto escalão do DENOX, né, daqui da inspetoria, na época assim chamada, a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, né? IFOX. IFOX, né? E ele vai lá e conquista seu espaço, né? Isso é importante entender, né? Ele vai dizer aqui que ele vai entrar, viu, como auxiliar de campo, né, nos estudos sobre a jurisdição do Dr. Tomás Pompeu Sobrinho, né, que foi o primeiro que ele teve contato, assim, e já professor, né? E já passou a ganhar bem, né? Para a época já era um jovem que tinha o seu salário bem avantajado para a época, né? Eu também me lembrando, tô falando disso, ele era um chefe que ele não só mandava e saía, né? Ia pro escritório. Ele era aqueles líderes que estavam ali fazendo também. Ele, em vez de estar só mandando, ele era aquele líder que fazia, né? Mostrava. Ele, mesmo que estivesse chovendo ou tivesse sol quente, ele estava ali no meio, fazendo uma coisa, fazendo outra, para mostrar aos seus caçacos, né? Como ele chamava, os peões que trabalhavam com ele, a fazer o melhor. Ou seja, eles vendo que aquele homem que eles admiravam, né, como o chefe deles, estavam trabalhando, estavam dando o seu melhor, então eles se sentiam incentivados a dar o seu melhor também. Como ele começou, e trabalhou por mais de 40 anos no serviço público, ele ocupou diversos cargos na época, desde ajudante da construção de açude, né, em Choró, encarregado de divisão no norte do Piauí, porque tinha ação na região nordeste, ajudante da construção do açude General Sampaio, que nós conhecemos, pagador da comissão do Alto Pinhais, na Paraíba, encarregado dos canais de irrigação do açude Cedro, encarregado da seção de poços no 1º distrito, concluiu a construção dos canais de irrigação do açude de Limoeiro, concluiu a construção de canais de irrigação de Joaquim Távora, iniciou a construção dos canais de irrigação do açude Aires Brito, encarregado da construção de canais de irrigação de General Sampaio, da construção do açude Aires de Souza, encarregado da comissão autônoma do açude Pições
encarregado da construção de canais de irrigação do açude na Paraíba, fiscal de açudes construídos no Ceará, fiscal geral de ações particulares em construção no Ceará, presidente de 2 inquéritos administrativos, foi chamado à administração central no Rio de Janeiro há 3 meses para servir. Então, assim, ele atingiu o topo no serviço público da época. Ele começou como auxiliar de topografia e conseguiu ser um administrador no Rio de Janeiro, né, onde tinha a central ali do serviço público onde ele trabalhava, né? No finalzinho já era Denox. Já é Denox, isso. É. Ele trabalhou por mais de 40 anos no serviço público, se dedicando total, viu? Aqui, então, agora a gente vai falar um pouco sobre o ser humano, né? O ser humano Sebastião de Abreu. Ele, aqui nosso distrito mesmo, né? Ele chegou e, como conta o autor, né? O seu José Maurício Farias Guimarães, na biografia que ele escreveu, que ele era um homem que ele colocou uma frase do senhor Dom Augusto, arcebispo da Bahia, né? Como é bom ser bom. Essa frase é como se essa frase fosse a vida dele, a vida de Sebastião de Abreu, né? Ela fosse o significado dessa vida. E ele, em todas as construções, principalmente também aqui na construção da barragem de Serrota, ele tinha uma preocupação com os operários e também uma preocupação com o bem-estar dos caçacos, os operários e os filhos dos caçacos e também os filhos daquelas pessoas que trabalhavam com ele. Ele tem até alguns pontos aí no livro, algumas passagens, né, alguns momentos, né, trechos, que ele tirava um tempo, que ainda era muito pouco, né, que ele se preocupava com a construção, com a medição, com o estudo do terreno, com todos os seus operários, né, trabalhando ali, que nem no estreito, eram operários de dia e de noite, né? Nunca parava a construção do açude do estreito, que foi o açude que ele construiu em 262 dias. E aqui na Serrota, ele se preocupava, segundo uma carta que ele mesmo escreveu ao seu genro, ele se preocupava com os alunos. Aquele aluno que não ia, ele mandava a professora saber por que não foi. E se não tivesse uma justificativa, o próprio pai era cortado o ponto. Porque ele queria mudar, onde ele passasse, uma das metas deles era mudar a história daquele lugar, né? Como aqui era só 8 casas de pessoas agricultores, que depois se transformou em um local que tinha várias formas de sobreviver, né? A pescaria, a agricultura, a irrigação. Aqui ele transformou o lugar e outros pontos, ele formou pessoas, né? Ensinou pessoas a ler, ensinou aos filhos dos caçacos. Não, se fosse uma pessoa que se preocupasse só com os seus operários, aqueles que eram os manda-chuva daquela região ali, né? Os seus assessores, né? Mas não, ele se preocupava também com a educação dos filhos dos caçacos e se preocupava com a educação dos filhos dos seus assessores. E à noite ainda tinha, na escola que ele construía, né? Nos lugares onde ele construiu açudes e construiu barragens e canais, ele também se preocupava. O operário que quisesse estudar tinha também aula à noite. E muitas vezes, Raimundo, ele tirava o dinheiro do próprio bolso, né? Segundo o relato do livro, aqui em Serrota, cada um dos operários dava um conto de réis. Eu não sei qual era a moeda daquele tempo, porque eu não pesquisei direito. Mas era um conto de réis, cada operário dava, né, para ajudar na escola. Só que se faltasse alguma coisa, ele tirava o dinheiro do próprio bolso, para nunca faltar a educação para os caçacos e os seus assessores. Então, veja bem o que era um ser humano de visão para a época. A preocupação que ele tinha. Hoje, na atualidade, essa ação que Sebastião de Abreu realizou em nossa comunidade, a gente chama isso aí de um voluntariado. A preocupação de manter o filho do operário na escola para quê? Para que ele tivesse um futuro melhor. E essa ausência do aluno não comparecer à escola, qual é a preocupação dele? Do pai estar trabalhando e da criança estar na roça.
ou seja, sendo tirado a oportunidade da criança aprender para uma vida futura menos pesada do que aquela que o próprio pai estava tendo. E como não era o que ele oferecia na comunidade, não era nada oficial, vamos dizer assim, não era uma escola montada pelo governo, então ela logo não era mantida pelo governo, nem pelo governo municipal, muito menos pelo estadual e o federal nem se falava. Então ele custeava isso como um acordo, né, com os caçacos, com os funcionários, e obviamente a parte maior saía por parte dele, que era um senhor que, para a época, tinha um salário muito bom. Né? Quando se fala em conto de réis, para nós que conhecemos um pouquinho, ainda sabemos o que é. Nessa geração mais nova nunca ouviu nem falar, basicamente nesse conto de réis, do valor que a moeda tinha. Então, quando ele fazia isso, dando oportunidade, e o pai não valorizava, então, quando ele mexia, tudo que mexe no bolso dói, incomoda, então, a partir do momento que descontava ali do funcionário o dia que o filho não comparecia, então, aquele pai, aquele funcionário, ele ia ter um cuidado muito maior na próxima vez de fazer com que o seu filho não faltasse à escola. Isso a gente chama hoje de busca ativa, né? Então, quando ele pedia para a orientadora, a professora, ir atrás do aluno, saber o porquê que não veio, então era uma preocupação de manter ali a criança na escola para aprender algo para a sua vida futura. E isso foi plantado em meados de 45, na década de 40, 45 para cá. E hoje nós temos pessoas aí na comunidade que, sem dúvida alguma, conheceram esse trabalho. Não diretamente com Sebastião de Abreu, mas fruto plantado por ele e que deu continuidade ao que ele plantou no passado. Nós temos hoje aí, graças a Deus, uma escola na nossa comunidade, aliás, já 2 escolas, né? Uma de ensino infantil, exclusivamente para ensino infantil, e uma para fundamental, né? 1 e 2, e até com anexo para ensino médio. Então, uma semente que foi plantada na década de 40 e com essa preocupação de termos hoje em nossa comunidade pessoas formadas. Nós temos em Serrota, filhos da Serrota que é médico, que até já é aposentado, né? O doutor Ambrosio era daqui, né? Se formou-se médico. Sem dúvida alguma, teve contato com professores da época de Sebastião de Abreu, na localidade. Né? Nós temos advogados, professores, nós temos aí uma quantidade imensa de professores, né? Enfermeiras, né? Nós temos enfermeira formada, filhos de Serrota. E em diversas áreas, né? Advogados nós temos também, né? Como já foi falado. E outras mais, né? Motoristas, policiais e assim vai. Isso por quê? Porque tiveram a oportunidade de estudar. Não é o único caminho para se chegar a um nível, mas é um dos caminhos prioritários é a educação. E essa oportunidade ela foi plantada aí no passado por Sebastião de Abreu na nossa comunidade. E hoje nós temos aí os frutos que nós temos. Então, um ser humano fantástico, com visão de futuro. Na verdade, assim, a gente fala a nível de Sebastião de Abreu, né? Mas eu, quando li o livro dele, a minha mente abriu para nível de Nordeste, assim. Ceará e alguns outros estados aqui vizinhos ao nosso, Raimundo. Ele teve essa visão desde que ele começou a comandar em todos os lugares que ele trabalhou, que ele fez um açude. E, segundo aqui no livro, eu até anotei, que ele era um semeador de escolas. Claro que ele fazia escola, ele fazia uma igreja, né? Também. E em alguns locais ele fazia até hospital. Então, hoje, como se fala muito em pessoas que fazem o bem, né? Para o povo, pessoas que têm esse poder de mudar a história de um local, de um lugar, de um município, e em vez de fazer isso, eles fazem a corrupção, né? Que mata vidas, que acaba com vidas. E a gente viu como a corrupção pode acabar com vidas, né? Nesse momento de pandemia, a gente viu que se todo o dinheiro da corrupção se fosse investido de verdade na saúde do Brasil, tinham evitado muitas mortes, né, Raimundo? E ele, na década de 40, até a sua aposentadoria, que a gente viu também no finalzinho do livro, a gente viu que ele trabalhou em 1950, já pertinho da sua aposentadoria, na construção do açude de Pentecoste, né? Que é o nosso município.
e também general. Daqui a pouco tu fala também sobre isso. Então, ele tinha essa preocupação de salvar vidas, Raimundo, de salvar vidas. Ele, nessa mudança, que muitas pessoas acham que não é tão significativo, né? Que é o quê? Que é construir uma escola, que aqui no nosso município, no nosso distrito, ela é chamada de Cantina, a Cantina Pereira de Miranda, foi o primeiro nome aqui do local onde as pessoas estudavam, né? Que até na pesquisa da Valdinha, Raimundo, a dona Fábio dizia que seu pai estudou na cantina, e era uma sala que colocavam dois grupos, né? De alunos, um de costa para o outro, e tinha uma professora do lado e uma professora do outro, dando aula de costas, né? Cada um, claro, na sua série, eu acho que hoje é o multisseriado, né? Na época já existia, né? E ele tinha essa preocupação de mudar mesmo. Ele não vinha para um local, ele usava a sua inteligência para fazer o bem. E também usando o próprio dinheiro dele. E esse bem que ele fazia era o quê? Era a educação, era a igreja, né? Porque a igreja, se a gente for fazer uma pesquisa, na igreja católica, a igreja que a gente faz parte, né? Não ensina nada de errado, né? Na igreja. A gente percebe isso, que na igreja só se ensina a ser bom, a fazer o bem. E isso ele tinha essa preocupação de os caçacos, os nordestinos, aquelas pessoas que não tinham nenhuma vontade e não tinham nenhum, como é que a gente fala? Eles não tinham um caminho a seguir, né? Eles não tinham para onde ir, porque era seca, e eles fugiam da seca e chegaram aqui no Nordeste. O único sentido deles era viajar para fora, mas no Ceará mesmo não tinha o que fazer. E quando o Sebastião de Abreu chegava numa comunidade e trazia educação e mudava tudo, e no fim tinha um açude, que é onde eles poderiam pescar, daquela pesca vender a pesca. Ou seja, a mudança em si foi incrível. Foi de uma forma, é um herói que a gente não vê muitos livros sobre ele, né? E nem tanto homenagens do Denox para ele ou do estado do Ceará. Mas eu vejo ele como um grande herói nordestino que mudava a vida de comunidades pela educação, pela a religião, né? E isso aí transformava aquele lugar, transformava. Porque assim, se você traçar um mapa, a gente pega a construção do açude de General Sampaio, Serrote, Pentecoste, até o São Luís do Curu, aqui no perímetro, conhecido como perímetro irrigado. Então, toda essa construção ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Qual é o objetivo de se construir um açude? Minimizar as questões da seca. No nosso caso aqui, né, o meu pai era colono e nós fomos beneficiados por esse empreendimento do governo federal, né, por meio do Denox, e pelos trabalhos dos engenheiros, dos caçacos, de todas as pessoas que trabalharam no açude de General Sampaio, de Serrote, de Pentecoste, no caso, foi para melhorar a vida do homem do campo, né? Tanto que essa nossa região aqui é uma região muito próspera. A gente tem passado por dificuldades, por falta d'água, mas prova disso a gente vê que nós temos alimento. O homem do campo dá um jeito, cava um poço, uma cacimba, um cacimbão, mas produz. Por quê? Porque é uma região que ela foi trabalhada, ela foi modificada, né, vamos dizer assim, geograficamente, para beneficiar o homem. E aí a frase, né, tão usada como é bom ser bom. O Sebastião de Abreu, né, com seus recursos, administrando o recurso que vinha e fez o bem, né? Se nós tivéssemos cidadãos públicos, né, com essa mentalidade, nós teríamos, sem dúvida alguma, não só aqui na questão da região do Vale do Curu, né, mas no Nordeste todo, que é uma região que é muito escassa, a questão da água, seria uma região muito mais rica. E a preocupação dele aí de melhorar a vida da comunidade, porque ele plantava uma semente e ele ia para outros lugares, né? Não só no Ceará, né? Mas aí Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte, né? São muitas as regiões que ele trabalhou. Então, em cada que ele chegava, ele tinha essa preocupação de quando saísse dali, deixar uma semente plantada para aquela região se desenvolver.
Então, uma vez que não tinha vida naquela região porque não tinha água, porque a água é o símbolo da vida, quando você chega numa região que você vê um açude, então você já sabe que ali tem uma vida muito melhor do que uma região que não tem um açude, que não tem uma barragem. Porque a água, em torno da água, se desenvolve toda uma vida, toda uma agricultura que favorece não só o homem do campo, não só a comunidade local, mas há pessoas que investem muito mais e escoam suas produções. Aqui na nossa região, nós temos pessoas que vendem o seu coco, a sua banana, o seu mamão para Fortaleza, né, para a fábrica de coco. Né? Então, assim, não só é uma agricultura para subsistência, mas uma agricultura que também vai dar oportunidade ao homem do campo de melhorar de vida. Né? E isso aí a gente vê como ele fazia com prazer, como o seu lado humano, ele fazia questão de mostrar. Né? Não há nenhum relato de Sebastião de Abreu se vangloriando. Né? Ninguém vai encontrar nesse livro, né, do seu José Maurício, nenhum um momento que ele vai se vangloriar. Muito pelo contrário. Quando ele chega aos 76 anos, que já se acha que não faz mais nada produtivamente como funcionário, porque já está aposentado, logicamente, ele recebe a orientação, né, por parte de amigos, por parte de uma sobrinha, dos seus parentes, para escrever um livro. Né? E ele não chega a escrever o livro, mas ele faz uns relatos de toda a sua trajetória, né? Uma espécie de autobiografia. E como ele tinha um campo muito vasto de amigos, né, uma influência muito grande entre as pessoas, vamos dizer assim, importantes da época, então ele começa a enviar esse material para os amigos. E aí ele tem uma resposta imediata desses amigos. Eles escrevem umas cartas, né, de apoio, elogiando o seu caráter, elogiando o seu serviço que ele fez durante todo esse tempo, por mais de 40 anos no serviço público, que semeou aí uma semente, e eu repito, para que nós que estamos hoje aqui conversando pudéssemos usufruir. Né? Então isso é de uma importância muito grande, que infelizmente a gente diz isso, a gente não vê, não tem uma praça em General Sampaio, não sei, não estou dizendo aqui que General tinha que fazer isso, né? Mas não tem na Serrota levou o nome do lugar, né? Graças a Deus tem essa questão. Mas assim, você não vai encontrar na literatura relatos dizendo, enaltecendo o trabalho de Sebastião de Abreu. Né? Teve aí a graça, né, do José Maurício Farias Guimarães escrever, né, baseado naquilo que ele conheceu de perto. Então isso é lamentável na história. Mas que bom que você, nessa questão do podcast, está suscitando essas questões para que a gente traga isso à tona, para que as gerações que estão aqui e vão nos ouvir muito mais pela força das redes sociais, comece a se interessar um pouco mais pela história do seu lugar e conhecer um pouco mais de Sebastião de Abreu. É isso aí, a gente já inteirou aqui mais ou menos 32 minutos de conversa aqui, Raimundo. E a gente quer encerrar aqui a nossa conversa, porque eu queria falar sobre 2 momentos que eu li. Foi um tempo que ele foi candidato a prefeito, né? Que até o autor fala assim, o senhor José Maurício fala que foi um dos momentos que deixou ele triste, né? Quando ele foi candidato a prefeito em Maranguape, e também no momento do centenário dele, em que o Denox não teve nem o trabalho de fazer um convite, né? De homenagem, um convite. Foi só uma reunião ali feita por cima das buchas, que nem a gente diz por aqui, né? De uma hora para outra foi feita uma reunião por causa do centenário do senhor Sebastião de Abreu, né? E ele que merecia o quê? Merecia uma homenagem, convites banhados a ouro, né? Pelo heroísmo que ele foi capaz de realizar e pelo tanto de pessoas que ele foi capaz de salvar da seca, né? Da morte, da fome. Então eu acho que esse momento aqui é uma forma da gente estar homenageando o homem que deu o nome ao nosso distrito. E isso é uma homenagem verdadeira, uma homenagem de coração mesmo, porque o podcast é feito para... lendo o livro do senhor José Maurício Farias Guimarães, lendo esse livro, lendo essa biografia, mas é uma forma de homenagem a esse homem que fez o bem em todo o tempo, que a gente lê o livro, ele fez o bem pelo povo cearense e pelo o povo nordestino, salvando vidas da fome e, com certeza, dando o seu melhor como funcionário público, administrando o dinheiro de forma correta, que é isso que a gente espera de um homem público, né?
É interessante como a nossa cultura, apesar de não ser um sujeito não muito culto, eu comecei no mundo letrado já muito tarde, mas é interessante como a gente percebe a não valorização daquele que produziu. O cidadão, nós, ao passo, o profissional, ao passo que vai envelhecendo, ele vai sendo deixado de lado. Quando ele se aposenta, parece que é deletado tudo aquilo que ele já fez. Isso é um fato. Vamos pegar na nossa realidade, as pessoas que serviram tanto a nossa comunidade, aposentou-se, é como se não existissem mais. E isso é muito ruim para a nossa cultura, porque há uma cultura de apagar aquilo que o outro fez. Aqui nós vamos pegar Sebastião de Abreu como um exemplo. A luz dele brilhava, mas ele queria que a luz do seu semelhante também brilhasse. A luz do seu funcionário, a luz do filho do seu funcionário. Então, ele fazia questão. Né? Quando ele se acha, né, com 76 anos de idade, isso é uma fala dele, né? Ele se vê desocupado. Né? Ele se vê desocupado, né, esperando o grande dia da sua aposentadoria final, né, quando ele atinge a cidade aí de 76 anos e com mais de 40 anos de serviço público, ele disse que ele fica desanimado, porque ali é como se ele vinha de um ritmo muito intenso e de repente ele tem que parar. Então, assim, como é interessante essa fala, né, de a luz dele brilhar, mas também ele fazer com que a luz do outro brilhe. Isso a gente precisa fazer eu não direi nem resgate, mas lutar para que isso desaparecesse do nosso meio cultural. Eu sempre valorizar aquele que está ali próximo, aquele que contribuiu para o crescimento da minha comunidade. E nós temos professores, mais professoras, no caso, né, aposentadas na nossa comunidade, e é como se nem existisse mais. Né? Não produziu mais, ninguém nem mais conhece, isso é muito ruim. Não custa nada a própria comunidade, né, fazer essa valorização, né, dar esse real valor à pessoa que já colaborou. E isso é importante nessa questão cultural que nós estamos mergulhados na nossa comunidade. Isso aí a gente pegando, se apoiando na história, um pouco da história de Sebastião de Abreu, que tem muito mais, logicamente, né, pela trajetória de mais de 40 anos de serviço, tem muito mais a nos oferecer. Mas aí fica a nossa gratidão, né, a Deus por ter colocado o Sebastião de Abreu nessa região e ter deixado um legado para nós darmos continuidade na nossa comunidade. Bem, isso foi a nossa conversa sobre Sebastião de Abreu e sua história. O autor do livro, que é baseado na nossa conversa, é o senhor José Maurício Farias Guimarães, que escreveu a biografia. Ele, Sebastião de Abreu, que era filho do senhor Jerônimo Honório de Abreu e da dona Antônia Vieira de Abreu. E foi também irmão de um grande historiador brasileiro, que foi o primogênito da família, irmão de Capistrano de Abreu. Né? E ele, Sebastião de Abreu, foi o 15º filho de 16 filhos. Agradecer, Raimundo, a sua participação. Muito obrigado por essa conversa. Acho que é uma homenagem que a gente faz de coração. Simples, mas é feita com certeza de coração aqui, com muito carinho. Obrigado pela sua participação, viu, Raimundo? Eu agradeço o espaço, Elton, e sempre que tiver oportunidade a gente discutir alguns assuntos que sejam de interesse da nossa comunidade para o nosso crescimento cultural, eu estarei à disposição. Episódio finalizado, episódio número 9 da temporada 2. E a gente agradece a presença do professor Raimundo Guimarães ao nosso podcast. A todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado. A gente sabe da alegria de trazer essa história para cada um de vocês, viu? Apresentação Elton Oliveira, edição de áudio FG da Mídia, arte gráfica Amor com Arte. A gente vai deixar os nossos contatos na descrição do episódio. Até o próximo!